Fala pessoal, tudo bem? Sou Maria Fernanda Jacó e está começando mais um episódio do nosso podcast Conversas que Aliviam, um espaço de escuta, acolhimento e ciência para a gente falar de dor e sobre vida. Aqui eu convido profissionais da área da saúde e pessoas que sofrem de dor para a gente compartilhar histórias, experiências, conhecimento, para a gente falar muito além da dor e quais são esses caminhos de ressignificação que a gente pode encontrar através desse nosso processo doloroso. E hoje, no Conversas que Aliviam, vamos conhecer a história da Tati Morassi, que recebeu o diagnóstico de escoliose na sua adolescência e há alguns aninhos para cá começou a sofrer de dores nas costas em função dessa escoliose. Tudo bom? Oi, Fê, tudo bem? Que prazer estar aqui. Agradecer. Eu que te agradeço, é uma honra estar aqui para poder falar um pouco da minha história. Obrigada. Nada, imagina. Obrigada a você por dedicar esse tempinho aqui com a gente e contar um pouco da sua experiência de vida, da escoliose, o que é isso. A gente explica aqui um pouquinho para todos vocês que vão escutar essa nossa história hoje aqui, a história da Tati hoje aqui. E eu acho que até para a gente começar, queria que você se apresentasse um pouquinho, até não só em relação às suas dores, mas o seu trabalho também, para as pessoas te conhecerem. Claro, claro. Afinal, não somos feitas de dor somente, né? Eu sou a Tati Morassi, eu sou comunicadora e jornalista. Hoje me comunico com mulheres 40+, muito pensando aí em todas as transições que a gente vive nessa fase madura da nossa vida. Eu fiz uma transição de carreira há 2 anos atrás, sempre trabalhei com moda, sempre trabalhei no varejo, e aí há 2 anos eu venho construindo esse novo lugar que eu queria estar, que era esse lugar de comunicação, esse lugar de volta ao jornalismo, de volta à escrita, a uma base, né, uma coisa mais essência mesmo, minha, e eu queria muito poder conversar com as mulheres realmente sobre todo esse universo que nos acerca na maturidade, que muitas vezes a gente se vê tão sozinha, parece que só está acontecendo com a gente, parece que é uma coisa muito solitária, a gente se vê tão diferente, questionando coisas que até então eram tão sólidas, querendo novos caminhos que a gente ainda não sabe quais são, mas tudo isso parece muito solitário e parece que somos só nós que estamos vivendo isso, né? E aí o que eu comecei a entender era que esse comichão, ele é um comichão na vida da mulher madura, né? Ela está realmente ressignificando, repensando, revisando mesmo os seus papéis, os seus lugares, e que isso acontece com todas nós. A gente só não tem esse espaço de fala ainda. Então, eu estou agora muito focada em promover esses encontros, em promover esses espaços, em falar dessas transições, que eu acho que esse é um lugar de acolhimento, é um lugar de escuta, é um lugar de troca, e então eu tenho me dedicado muito a viver essas transições com um pouco mais de tranquilidade, poder trazer luz também para outras mulheres que estejam passando por isso. Que lindo, e você vê quanto vem de encontro também ao nosso bate-papo de hoje, né? Porque Sim. O quanto esse lugar que você fala, né, de escuta e de acolhimento, ele é importante para todos. Sim, em todas as esferas, né? E a gente falando aqui hoje, né, nesse espaço daí aqui que é sobre dor, que muitas vezes falam, nossa, você vai falar de dor, é sofrimento, mas muitas também das nossas transições, a gente passa por isso, né? A transição nesse sentido, a gente percorre esse lugar para descobrir novos dentro da gente, né? Sim. Eu acho que o nosso bate-papo hoje nesse lugar, acho que vai ser interessante para a gente trazer também um pouco para as pessoas que estão aqui escutando a gente. Então, como isso toca dentro do coração de cada um, né? Sim. Por que a gente passa por tantas questões na vida e como que elas podem transformar a gente?
Sim. E aí a gente já vem com essa pergunta, né, para você, com tantas questões que você já passou na vida, como que elas te transformaram? Eu sei que é uma pergunta bem aberta. Eu acho que primeiro elas me transformaram numa pessoa forte, né? O meu diagnóstico de escoliose veio muito cedo, veio com 11 anos de idade, eu tive que usar o colete, que foi algo realmente muito difícil, mas ele foi um período muito importante para eu entender uma frase assim que eu gosto muito, que é fazer o que tem que ser feito, sabe? Eu entrei muito no modo trator naquela época, e também não tinha maturidade para elaborar, né, tudo que aconteceu, mas eu acho que eu me tornei muito forte. Acho que eu tive muita força ali para passar por aquele problema. Então, acho que no primeiro momento eu fiquei mais forte. Acho que essa transição, essa adversidade, ela me fez mais forte. Mas depois eu acho que veio um momento de medo, né? Acho que veio uma coisa de muito medo. Quando eu voltei a sentir dor, quando eu voltei a entender que o meu diagnóstico não era um diagnóstico passado, mas sim um diagnóstico presente, eu tive muito medo. E aí eu acho que você colocou uma coisa muito, muito importante, que é a gente saber atravessar, né, as nossas travessias. Dentro da minha travessia, eu posso definir ela ali com várias partes, com vários, né, estágios ali. O primeiro estágio era o de medo e o de pavor, eu acho, e aquela sensação muito grande de limitação, de como vai ser a vida agora daqui para frente, eu vou ser para sempre assim, eu vou ter essa dor para sempre, eu nunca mais vou poder fazer as coisas que eu gosto. Então, uma sensação de incapacidade muito grande. Mas depois a gente vai criando recursos, né? E eu acho que isso é que é o mais bonito nas transições, sejam elas quais forem, inclusive as transições de momentos de dor mesmo, né? Eu acho que no primeiro momento, pensando num rio, assim, não dá pé, né? Não dá pé e você se afoga e você tem muita água para pouco corpo, é muito afogamento. Mas depois eu acho que você vai buscando seus recursos. Eu encontrei muitos recursos dentro de mim e eu encontrei muitos recursos fora de mim, e acho que você é um deles, e você sabe disso. Eu sou realmente uma pessoa que entende que nós somos feitos de rede, né? Então, acredito muito nessa rede de apoio para o que quer que você venha a fazer, você buscar esse apoio, você buscar essa rede. Eu vinha de um caminho em que as minhas buscas por essa rede estavam falhas, eu não estava encontrando essa rede nos médicos, nos diagnósticos, eu não estava conseguindo formar essa rede. Então, isso também me ajudava muito a me afogar, até essa sensação de que esse diagnóstico era para sempre, era perpétuo, ele era uma sentença, né, e não algo que eu poderia lidar. Mas a partir do momento que eu fui criando os recursos comigo, né, de ir estabelecendo novas formas de viver e de encarar a dor, e também fui convidando as pessoas certas, fui encontrando as pessoas certas para estarem nessa caminhada comigo, e fui deixando elas também entrarem, e a gente foi formando essa rede, e eu realmente fui me sentindo muito mais forte, muito mais capaz. Eu fui colocando ali meio que o meu barquinho um pouquinho mais no mar, um pouquinho mais no mar, um pouquinho mais no mar. Então, para todos os processos que a gente vai vivendo na vida, né, dessas transições, o que eu tenho percebido é isso. Tenho um medo muito grande, esse medo chega a ser dilacerante, ele é algo muito paralisante no meu caso, eu tenho esses medos que são muito paralisantes, mas eu também tenho coragens muito grandes e essa coragem de você poder vencer isso, de você não ficar refém disso. E eu também tenho uma coisa muito, muito forte que está me pegando muito, que eu acho que é essa minha fase atual, e você sabe disso, pós a nossa conversa, né, de que eu queria
ressignificar a dor e entender se esse é o meu contexto de vida, como é que eu vou ser feliz assim? E eu tenho buscado exatamente isso. Eu tenho uma pessoa que eu gostei muito na minha vida, que era tia do meu marido, e ela teve uma história muito triste, em que ela perdeu os 2 pés, com uns 50 anos mais ou menos, por conta de uma doença. E ela era uma entusiasta da vida. E ela dizia, ela fez até um livro dizendo, até aqui eu fui feliz com os meus pés. Agora eu vou descobrir como ser feliz sem eles. Sim. Uau. E eu amo esse pensamento, e eu tenho colocado esse pensamento na minha vida para um todo, né? Como é que eu vou ser feliz com a minha condição atual, né? Então, eu tenho as minhas limitações, eu realmente ainda não posso fazer tudo que eu gostaria, mas eu já faço quase tudo. E eu também entendi a viver, eu estou aprendendo a viver com essa dor, né? Eu tô aprendendo a colocar o tamanho dela e a deixar muitas vezes que ela não seja maior do que eu. Eu sempre vou ser maior do que ela. Não, e essa sua fala, você já traz, acho que, vários pontos importantes, né? Acho que até se a gente pega um adolescente escutando a nossa conversa, assistindo esse nosso bate-papo e acabando de receber um diagnóstico de escoliose, né? Eu acho que primeiro queria trazer dessa sua fala isso que você colocou, não é uma sentença. E muitas vezes o diagnóstico é dado pelo médico, pela médica, como uma sentença para a gente, Sim. né? Sim. E como é, então, esse processo, né, essa transição para aprender que não é uma sentença e não é uma limitação, e como isso para um adolescente que a gente sabe que vai ter também um processo de amadurecimento dessa pessoa para entender isso tudo em si, né, no seu corpo, e que eu posso tudo, não posso? Lógico que hoje, até na fisioterapia, a gente já coloca até essas questões de uma forma um pouco mais aberta para eles, do que, por exemplo, eu também, quando aprendi na faculdade há 20 e tantos anos atrás, né? Sim. E eu também aprendi lá atrás de tipo, tem isso, então não pode isso, não pode aquilo, você vai poder nadar, você lembra? Exato, para mim foi isso. Para mim foi isso, né? Para mim foi uma sentença mesmo, né? Há 30 anos atrás, acho que era uma outra medicina, eu acho que eram outros recursos, e eu vou te dizer que as partes adjacentes, né, elas praticamente nem existiam, a gente não falava nem de RPG, né, não existia nada disso. Então, tudo isso veio muito depois, e para mim foi uma sentença. Eu me lembro de ter um primeiro médico pegou a minha radiografia e disse, eu não sei interpretar isso, eu nunca vi nada igual, vai procurar outra pessoa. Eu e a minha mãe falamos, bom, a partir de agora eu quebrei, né? A sensação que eu tinha era que eu sempre ia quebrar no meio, né? E depois a gente procurou um segundo profissional que disse que a gente teria que operar imediatamente, porque senão eu não ia andar quando eu tivesse 40 anos, então era realmente uma sentença. Né? E aí somente um terceiro profissional é que conseguiu nos dar um pouco mais de contexto e nos dar essas possibilidades, né? Então, não precisa operar, pode tentar com o colete, é uma tentativa, pode ser que regrida um pouco, pode ser que não, enfim, era tudo uma tentativa, mas ainda assim a gente resolveu tentar. Eu agradeço muito a minha mãe, né, por ter tido essa perspicácia de dizer não, de não aceitar a primeira informação e poder atrás, né, de outras. Exato, e falar, não, calma aí, não vou aceitar essa primeira colocação e vou questionar, né, questionar um pouco o status quo. Eu acho que isso foi muito importante da parte dela, mas foi uma sentença, né, Fê? Que não era algo que para mim durante muito tempo ficou como uma sentença muito limitante de muitas coisas que eu não poderia fazer. Então, não pode usar salto alto. Eu me lembrava de todas as coisas que me foram dadas, né? Não pode usar salto alto, não pode engordar, tem que ter uma gravidez muito, com 7 quilos, né, no máximo de sobrepeso, não pode fazer nenhum esporte terrestre, não pode correr, não pode, só a natação, não pode pegar peso, não pode nada disso.
E eu vivi realmente com essa limitação durante um tempo, né? Até que eu acho que, em dado momento, depois que eu já tinha tirado o colete, depois que que eu comecei a entender que eu não tinha dor, que eu podia ter uma vida... Eu fui entendendo que era tentativa e erro, eu tentava, conseguia, tentava, conseguia. Eu realmente entrei num modo em que eu esqueci disso. E fiz exatamente o oposto de tudo que me falaram. Então, eu só andava de salto, eu engordei 23 quilos na minha gravidez, eu tive momentos de sobrepeso, né? Mesmo sem estar grávida, eu tive momentos de sobrepeso. Eu fiz todos os esportes que eu quis, fui experimentar todas as coisas que eu queria experimentar, e aquilo não me impediu em momento nenhum, né? Então, por mais que tenha sido limitante num primeiro momento, nesse momento da sentença mesmo, depois para mim foi uma vida normal, basicamente até agora aos 40 e poucos anos, quando eu realmente comecei um volume maior de exercício. E hoje eu acho que eu tenho essa consciência de que talvez eu não tivesse entrado nessa seara de dor, nesse volume de lesões que eu tive, se eu não tivesse me exercitado tanto, ou me colocado à prova. Hoje eu tenho essa consciência, eu deveria ter feito talvez muito mais preparação para poder correr o volume que eu estava correndo, na velocidade que eu estava correndo, querendo fazer o que eu estava me propondo a fazer. Eu acho que eu deveria ter me fortalecido muito mais. E aí eu acho que vieram essas lesões, e este momento para mim foi realmente um momento mais difícil, né? Eu acho que quando a gente é jovem, como eu falei, coloquei ali meio que o modo trator para ativar, passei por cima, tinha muito aquela sensação de só pensar no fim, né? Enquanto eu estava vivendo aquele momento com o colete e tudo mais, era uma coisa de só pensar no fim. Mas agora, aos 40 e poucos anos, vivendo coisas que eu estava gostando muito de viver, apaixonada pelo esporte, apaixonada pela corrida, querendo me colocar cada vez mais à prova, senti que eu não poderia fazer aquilo que eu estava me propondo a fazer. Foi muito difícil. Então, mais uma vez, essa sentença, mais uma vez, essa limitação, mais uma vez, essa sensação de que não, todo mundo pode, mas você não. Porque eu tive esse diagnóstico, essa lesão e tudo mais, para mim veio de uma maneira muito, muito mais incapacitante do que lá atrás, né? Eu acho que lá atrás eu acho que eu tinha a juventude de querer ser transgressora, né? Tinha muito essa coisa de falar, não, tá bom, quem falou que isso vai me limitar? Não vai. E agora, madura, eu acho que o que eu senti foi exatamente isso, assim, não, isso pode me parar, isso pode ser algo realmente penoso para minha idade, penoso para o meu envelhecimento, como será que eu vou envelhecer? Aí todo o medo de um ser adulto que é muito mais consciente, né, dos riscos, das limitações e tal, tudo isso veio muito, muito à tona, assim. Interessante, porque você fala de um jeito muito natural dos seus sentimentos. Eu acho isso super gostoso de escutar, porque você traz de uma forma muito transparente. E eu sei que isso é difícil para muitas pessoas, né? Como eu reconheço os meus medos, né? Como eu me entendo nesse lugar de é só comigo? Sou eu que estou passando por isso? Sim. Ou até que você trouxe, caramba, adolescente, primeiro já falando um monte de coisa que eu não posso fazer, e aí depois eu pego, depois explodo e quero experimentar tudo, e isso é muito comum na vida de muitas pessoas, muitas vezes até não consciente, né? A gente simplesmente vai. Sim. Falando nesse sentido de como você consegue trazer isso com uma consciência muito interessante, que eu acho que é muito válido para a gente também conseguir ajudar outras pessoas que estão nesse processo, né? De começar também a enxergar esses sentimentos, como que eles vão batendo dentro da gente. Estou colocando isso para te fazer uma pergunta que
que vem de encontro ao que você falou. No início eu não podia fazer nada, depois eu fui experimentei muita coisa, e eu acho que o volume todo que eu entrei foi demais para o meu corpo. Você consegue perceber, eu acho que em você, o que é que então faltava olhar no sentido de não só físico, né? Porque a gente sabe que as coisas elas vão acontecendo, a parte física concomitante com as nossas evoluções também emocionais, comportamentais e outras na vida. Sim. Quando também a gente percebe que tudo bem, eu vou então agora um pouco mais devagar porque a dor está me limitando. Só que também entender que falta é essa dessa estrutura interna que o corpo precisa ganhar, e não é só o corpo. Que a gente precisa ganhar. Ganhar. Para eu conseguir, então, ir para a vida de uma forma, então, mais liberta, mesmo sabendo as coisas que eu carrego em cima disso. Fez sentido a pergunta? Faz muito sentido. Eu acho que eu preciso dizer que eu acho que todo esse processo, ele é muito novo para mim, né? Tanto o processo de conseguir nomear aquilo que eu estou sentindo, e acho que a partir do momento que você nomeia, você também cria, né, uma proximidade um pouco maior com esse sentimento. Isso é muito novo para mim, isso faz parte de um momento, né, maduro de autoconhecimento, nem sempre foi assim, as coisas sempre foram muito intensas para mim, muito impulsivas, então sempre foi muito no solavanco, sempre foi muito no impulso, com reações muito intempestivas, e com essa coisa da juventude, de querer transgredir, de querer ir contra, de querer não aceitar o modus operandi, não aceitar o status quo. Né, eu fui essa jovem, né, muito, muito transgressora nesse sentido de não aceitar aquilo que estava me sendo imposto, o que foi muito bom em alguns momentos, justamente para eu poder viver o que eu tinha que viver sem as sentenças aplicadas ali à minha vida, sem os medos paralisantes, né, e tal. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, faltava muito recurso, né, para poder lidar com as situações, e eu acho que um dos recursos mais construídos para mim com a dor foi exatamente isso que você trouxe, que é a dose, né? Eu acho que a dor me trouxe um senso de dose. Como eu sempre fui uma pessoa muito extrema, muito intensa, então para mim sempre foi muito tudo ou nada, então se eu queria começar a correr, eu já queria estar numa meia maratona no ano seguinte, eu já queria estar com um pace maravilhoso, eu já queria estar super... Eu sempre fui muito dessa intensidade. Para mim é muito difícil controlar essa intensidade. E a dor, ela veio para me dizer assim, não é incapacitante, não é paralisante, mas precisa ser construído. Né? Então, você vai precisar construir aquilo que você quer. Né? Não existe incapacitação, ou não existe... Pode até existir uma limitação, mas que essa limitação, ela veio me trazer... justamente a sensação de que precisa ser construído. É em dose, não é aos poucos, não é tudo de uma vez, não é tudo que dá, né? E talvez um dia caiba tudo, mas para esse tudo caber, você precisa construir, né, muita coisa dentro de si. Então hoje eu tenho essa certeza de que a vida é aos poucos, né? Ela não é esse tudo ou nada, ela não vai de uma vez, e aí eu acho que a gente constrói eu construí esses recursos na dor. Você se lembra muitas vezes, né? Então, eu vou voltar para bike, aí era bike, né? Bike, até me acabar de fazer bike. É claro que na semana seguinte eu estava escangalhada, né? Então, eu também fui entendendo um pouco o limite do corpo, e tenho precisado conversar comigo em muitos momentos para poder dizer, hoje você vai para academia, mas hoje você tem uma dor um pouquinho maior,
Então vamos com calma, vamos devagar, né? Então eu converso hoje em dia muito comigo, converso também no sentido de dizer, hoje é dia de descansar, tem uma dor chata aí, não dá para ir, então, não dá. E até mesmo daquilo que a gente falou, né, Fê, hoje eu tenho até os recursos de poder falar, tá bom, vou num show, vou ficar em pé, né, vou ultrapassar ali um pouco das minhas barreiras. Então eu sei que eu preciso dormir melhor, tomar um bom analgésico, me cuidar um pouco mais no dia seguinte, fazer um bom alongamento, enfim. Mas é algo que são recursos que a gente vai construindo, né? E eu acho que é só a dor que vai trazendo para a gente isso em todas as esferas. Eu acho que é só a dor, seja ela física ou psíquica ou emocional, é só a dor que vai a dor traz recursos, né? Eu acho que é isso. Não, com certeza. E como eu falei, você coloca muito, de uma forma muito clara o que você sente. E eu acho que também dessa forma a gente consegue colocar para o outro, porque a gente está colocando para a gente mesma o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Quais são esses nossos limites. E o quanto, sim, com isso, a gente vai também se tornando cada vez mais protagonista da nossa história, como você também fala muito essa frase. Sim. Como foi ou como é, até hoje, as pessoas ao seu redor lidarem com as suas dores? A parte mais difícil para as pessoas reconhecerem que uma pessoa como eu tem dor, para mim essa é a parte mais difícil. Eu tenho um texto da Mônica Salgado que fala que algumas pessoas são prateleiras de cristal e outras são um portão de ferro. Eu sou claramente um portão de ferro. Por mais que eu tenha por dentro, eu possa ser um cristal, eu tenho essa característica de portão de ferro, de que tá tudo bem, vou resolver, vou fazer, vou acontecer. Então, como eu sou uma pessoa vista como muito forte para as minhas pessoas, para elas é muito difícil me ver padecer, né? Me ver sentir dor, me ver sucumbir em alguns momentos. Então, eu sinto que é quase uma coisa que as pessoas não querem aceitar, né? Do tipo, não, você é muito forte, não, você vai lidar com isso, né? E poder também estabelecer esses acordos também com essas pessoas, né? De poder falar, olha, eu tenho limite, eu tenho um limite aqui que hoje não vai dar para mim, né? Então, para mim foi muito importante estabelecer alguns acordos com a minha família, com o meu marido. Ele tem essa sensibilidade também de falar, não tá bem, precisa descansar, precisa se fortalecer, enfim. Eu acho que eu fui construindo esse lugar também de respeito comigo mesma, né? E não é porque eu sou um pau para toda obra, não é mais toda obra, sabe? Né? Eu acho que agora eu tenho que escolher um pouco as obras, mais ou menos isso, assim, né? Então, também poder passar um pouco essa vulnerabilidade para as pessoas, de poder falar, não, hoje não, né? Eu acho que eu sinto muito que muitas pessoas ao meu redor não querem nem aceitar que eu estou envelhecendo, né? De que sim, tenho dores, sim, tenho questões, né? Não tá mais tudo tão tinindo. Vamos ter que olhar para isso com um pouco mais de cuidado e de atenção e de limites. Eu acho que é isso. Eu acho que como eu não tinha muitos limites, não me colocava muitos limites, para todo mundo sempre foi muito difícil saber que eu tenho limites, né? E aí a dor trouxe esse limite para mim e para os meus. Sim. E aí eu vou além, queria saber também como que você consegue hoje colocar esses limites para profissionais da área da saúde. Porque é isso também, outras pessoas que estão escutando essa nossa entrevista com escoliose, que acabam procurando várias ajudas,
porque o sofrimento é grande e porque a gente se frustra muitas vezes com um, com dois, ou como sua mãe teve essa força de ir atrás, de procurar uma terceira opinião, e a gente sabe também o quanto isso no nosso sistema de saúde é difícil, o quanto muitas pessoas não vão ter acesso a isso, não tem essa possibilidade, mas eu acho que a nossa ideia aqui, tanto, né, do podcast é essa, mas de todas essas nossas outras forças, é de trazer essa educação para a população, de trazer essas informações de, pera lá, calma, o que eu tenho que saber antes de mim para eu poder ir para uma consulta? E aí eu acho que entra essa coisa do limite que você vem falando, que você conseguiu estabelecer em casa. Como foi também um pouco dessa sua trajetória nesse assunto também de lidar com profissionais da área da saúde, que a gente também tem que tomar o cuidado, aí eu falo da nossa parte, das nossas verdades. Mas são verdades mesmo, né? Tipo, como que eu vou conversar com o paciente? Sim. Eu acho que eu estive em lugares muito ruins como paciente, né? Como eu falei, no começo do diagnóstico, de uma maneira muito ruim e muito desumanizada, eu acho, né? E colocando realmente todo mundo dentro de uma mesma caixa, que eu acho que ainda é algo que acontece na área da saúde, né? Então, se esse é o protocolo, este é o protocolo, todo mundo se encaixa neste protocolo. Então, para mim, num primeiro momento, foi realmente muito difícil, e aí eu fico muito feliz, como eu falei, de ter tido alguém com a força da minha mãe, mas também eu acho que tem uma coisa muito forte nossa, que é de não nos permitir estar em lugares ou com pessoas que não nos cabem, né? Então, para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, seja ter um médico, seja ter um fisioterapeuta, seja ter um professor de academia, essa pessoa tem que ter um match com você, porque senão não vai rolar. E é claro que eu estou falando isso de um lugar de privilégio, de um lugar de alguém que naquela época e hoje pôde escolher, né? Porque em muitos momentos você acha que você não pode escolher, aquele é o seu médico do convênio, aquilo que você tem, né? Aquele é o médico do SUS, aquela pessoa que você tem. Mas eu acho que não se contentar com isso é algo muito importante. Né, eu estava conversando outro dia com uma pessoa que não tinha os recursos para buscar, né, uma ajuda, mas ela estava ali tentando se informar, ela estava tentando de alguma outra forma falar, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo e só isso, porque não é possível que não tenha um outro caminho, e sempre vai ter outro caminho, né? Eu acho que isso também é algo que a gente precisa... Isso tem a ver com o protagonismo, né, Fê? De novo, é a nossa vida, é a nossa saúde, é o nosso corpo. Então, de alguma maneira, se isso, peraí, e se isso foi me dado como uma sentença, deixa eu entender mesmo. É isso, essa é a sentença e essa é a única forma, né? Então, acho que primeiro é não se permitir estar nesses lugares ou com essas pessoas que, de alguma maneira, não estão ali conversando com você, né? Tá incomodado, não gostou, não tem que ficar, né? Não tem que ficar, porque é o que eu digo, é para ser uma rede, né? A partir do momento em que eu construí a minha rede, em que eu encontrei as profissionais que deram a mão para mim, e a gente conseguiu fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que era uma triangulação, uma quadrangulação com os profissionais da saúde, que viessem todos estar de uma maneira holística olhando para mim, como um ser, como um todo, não como uma coluna, e não como um quadril, e não como uma parte. Exatamente. Então, para mim, foi muito importante não desistir desse encontro, né? Não desistir. Eu encontrei ao longo desses anos todos diversos profissionais que eu poderia simplesmente ter aceitado e sucumbido àquelas sentenças ou aqueles tratamentos, mas eu não me permiti estar em lugares que eu falei, não é isso que eu quero fazer, não é assim que eu quero fazer, não é dessa forma que eu quero fazer.
Então, eu acho que tem muito a ver com esse protagonismo de você falar, esse é o meu corpo, essa é a minha vida, eu quero poder dirigir a maneira como eu quero ser cuidada, né? Eu não quero simplesmente aceitar aquilo que vem de uma forma passiva, né? De uma maneira passiva, né? Até porque isso tudo é parte do tratamento, né, Fê? Eu paro para pensar muito que se hoje eu estou de uma maneira ativa, quase que 100%, né? E se eu estou lidando com o meu caso, com o meu quadro dessa maneira, é única e exclusivamente porque eu construí uma rede que me fortaleceu e me fez capaz para isso. Não, né? Isso é muito forte o que você fala, né? Porque realmente o real trabalho, né, que a gente pode proporcionar para uma pessoa que sofre de dor crônica é exatamente esse lugar de, então, como eu gerencio a minha vida toda? Eu gerencio. É isso. Eu não vou poder ficar dependente de profissionais a minha vida inteira. Exatamente. Eu preciso seguir, eu preciso saber como eu vou seguir. Isso. E isso eu vejo ainda o quanto há uma desinformação muito grande, até na própria área da saúde, porque a gente vem ainda também de uma história de um patriarcado e também de uma hierarquia onde eu tenho que escutar o que o médico falou e aí aquilo é uma grande verdade, eu tenho que seguir, papapá. Não, gente, peraí, né? Vamos mudar, isso não é assim, né? Não, é um colegiado, né, Fê? A gente aprendeu tanto isso no meu caso, né? E eu posso claramente dizer que o meu caso foi conduzido não por médicos. Claramente, não foi conduzido por médicos. Não foram os médicos que trouxeram novas alternativas, que trouxeram novas maneiras de eu repensar como eu iria fazer, não foram. Muito pelo contrário, eu acho que dentro da medicina, em muitos momentos, o que eu achei era que o tempo não tinha passado. 30 anos não tinham mudado a forma como os médicos estavam vendo a escoliose, como os médicos estavam vendo o meu quadro, e foi muito importante para mim poder ter saído desse lugar de ter a medicina como uma realidade absoluta e soberana e começar a encontrar novos lugares e que esses novos lugares pautassem o meu tratamento, né? Pautassem o meu novo estilo de vida. E aí a gente foi construindo esse novo estilo de vida juntos, né? Não, isso é bonito, isso é muito importante mesmo da gente falar, porque a gente vê esse processo mesmo eu falo isso também aqui de cada paciente que eu atendo, de cada pessoa que eu conheço, dentro dos processos de dor, e que vem de encontro não só o que a fisioterapia proporciona, por exemplo, né, ao movimento, e essa introdução do movimento na vida da pessoa, nessas doses corretas, né, como você também colocou aqui, que você aprendeu, e o processo terapêutico junto, que eu acho que a gente conseguiu trocar muito, né, quando eu te atendi, o momento que você estava trabalhando, o seu momento interno, das suas emoções, das suas mudanças de comportamento no processo terapêutico associado a um trabalho físico. E eu acho que quando a gente consegue fazer isso, isso é tão belo, porque eu falo que acho que o verdadeiro terapeuta é aquele que dá a mão para o paciente num trajeto, anda do lado, mas Sim. Tem que soltar a mão. Tem que soltar. Tem que soltar. Tem que soltar a mão. A gente não pode criar dependências. Sim. Né? Sim. E eu acho que isso é bonito de te escutar, que dá para perceber isso. E o quanto Sim. A gente tem que trazer essa visão nova de vida, de saúde, né? Saúde no sentido Sim. de como a gente vai viver através da dor ou das situações, das limitações que vão existir, que fazem parte da vida, mas como que eu vou transformando tudo isso, né? Sim, eu acho que você toca num ponto muito, muito importante, que é esse novo profissional, esse novo profissional, ele precisa cuidar
da vida do paciente, ele precisa cuidar da saúde e não da doença, né? Eu acho que tem uma mudança muito grande, que é quando o seu foco é a saúde e não a doença. Não é a dor, é como nós vamos viver além dela, é o que nós vamos fazer para além dela, claro, é como podemos minimizá-la, como podemos tornar suportável, mas é ao mesmo tempo trazer os recursos e as ferramentas para falar, você pode caminhar, você vai caminhar, você pode caminhar desse jeito, você pode caminhar melhor, se você de alguma maneira souber lidar tiver recursos para aprender a lidar com a sua dor, a lidar sim com as suas limitações, a se fortalecer nas suas limitações, né? Então eu acho que tem um trabalho novo, ainda muito novo dentro da área da saúde, que é justamente fazer essa transposição da doença para a saúde, né? Para que a gente, acho que tem um lugar diferente, é um lugar muito diferente. Não, é muito necessário, mas ao mesmo tempo eu com a minha mente prática que sou e que tenho, eu vejo que nós daí como pacientes temos que começar a cobrar isso. É isso. Porque, infelizmente, eu sei que ainda não existe isso numa formação. Eu coloco isso dentro da área da saúde geral, né? A gente vem sempre formatadinho nos protocolos. Eu entendo, gente, pelo amor de Deus, eu acho que também aqui não é uma crítica, eu sei a necessidade dos protocolos para evolução também na medicina, na ciência e tudo mais, parte de pesquisas e avanços, mas a gente tem que, além disso, olhar daí, quando eu estou com o paciente na minha frente, né? Quem é essa pessoa? O que ela está trazendo? Qual que é a história de vida? E aí, dentro disso, e fazendo, e colocando nos momentos corretos, tá, agora aqui eu vou entrar com o exercício que realmente eu preciso fazer, ou com a medicação que realmente às vezes eu preciso para tirar uma dor, mas eu estou olhando quem é essa pessoa, qual a história dela, essa medicação será que vai bem para ela? Como ela lida com isso? Né? Até porque eu lembro muito com você, medicação com você nunca foi algo que deu certo. E é importante falar isso, porque tem pacientes que dão super bem e que vão dar um alívio em conjunto com o trabalho mas tem outros que começam a ter outros efeitos colaterais. Eu tô me descabelando com isso, o que eu faço? Não, pera, vamos lá, vamos conversar com o médico, vamos lá de novo, vamos reolhar para isso. Sim, eu acho que esse olhar individual, né, Fê? Isso para mim foi realmente muito, muito importante. É um olhar individual. Alguns pacientes vão melhor com algumas coisas, outros com outras. E saber dessa individuação é muito importante. Tati, se fosse falar com uma pessoa agora que recebeu o mesmo diagnóstico de escoliose, o que você falaria para ela? Ai, que difícil. Eu falaria para ela ter muita calma, né? E a primeira coisa que eu diria é que isso não é uma sentença, isso não é uma limitação, mas eu diria para ela se cuidar, né? Que eu acho que foi algo que faltou em algum momento da minha vida, né? Pensando um pouco mais no meu corpo, eu acho que eu poderia ter fortalecido ele antes, entrado no mundo dos esportes antes, começado a me cuidar mesmo. Acho que durante muito tempo, talvez eu tenha me esquecido, né? Que eu tinha uma coluna torta, mas era sempre importante é importante lembrar disso como um cuidado, não como uma sentença. Né, eu acho que cuidado diz respeito a algo que a gente quer zelar, que a gente quer manter bem, que a gente quer manter funcionando, que a gente quer manter ativo. E eu acho que eu fui descuidada em alguns momentos, né? Então, fingir que isso nunca tinha me ocorrido, talvez tenha sido a minha válvula de escape ali, mas eu acho que eu poderia ter sido mais cuidadosa. Então, não é uma sentença,
não é algo que vai te limitar, mas é algo que exige cuidado, zelo e, na minha opinião, um encontro com uma rede de apoio, desde sempre, né? Porque eu acho que para qualquer coisa que você venha a ter na sua vida, poder olhar para o lado e ver que tem gente caminhando com você, que você não está sozinho. Então, poder ter uma rede de apoio de profissionais que você confia, de profissionais que você pode dar a mão, de pessoas que vão estar com você nessa caminhada. Então, eu acho que eu diria isso, assim, nunca vai ser uma sentença, mas é algo que requer cuidado, como tudo na vida, né? Eu acho que requer zelo, cuidado e requer uma rede de apoio, que eu acho que a partir disso dá para você ressignificar isso, Sim. sabe? Porque é interessante que muitas vezes o diagnóstico eu vejo também como ai meu Deus, para tudo na minha vida, recebi um diagnóstico, né? Seja ele qual for, né? E tem outros diagnósticos que a gente sabe também que às vezes já vem com estigmas maiores, né? Vou colocar até já o exemplo aqui do câncer, por exemplo, né? Ele vem já com todo aquele estigma em cima. Mas, ao mesmo tempo, acho que vem muito de encontro que você fala desse chamado para si, né? Eu diagnóstico esse cuidado nesse lugar de tipo, opa, peraí. E é lógico, eu enxergo um pouco até em relação, às vezes, ao processo do luto, né? Que a hora que a gente recebe o diagnóstico, pera lá, mas esse povo tá errado, não é possível, eu não tô com esse negócio, será que eu tô com esse negócio? E aí, vários sentimentos mesmo em cima disso, até a gente chegar mais num ponto que aí eu acho que esse outro lugar que você trouxe o apoio. E o quanto também a gente encontrar essa rede de apoio, às vezes leva tempo. Nossa Senhora! Posso dizer que eu andei muito até encontrar, né, Fê? Acho que a gente namora muito as pessoas erradas até a gente encontrar certas, né? Mais ou menos isso, né? E eu senti muito isso, assim. Eu tive muitos dates ruins. É triste falar isso, gente, mas porque isso também não é só um ruim, mas o quanto a gente é julgada naquilo que a gente traz. Às vezes até em consulta médica, de tipo, ai, que Sim, absurdo, o que você está falando? Você só, sabe, menospreza o que a gente está sentindo, menospreza o sim, que a gente está vivendo, ou não validam tudo o que a gente traz. E a sim, gente sai como disso, né? sim. Fora que eu estou falando isso em relação à consulta, mas a tudo, ou qualquer outra relação que a gente tem na vida e que se a gente abre um pouquinho, poxa, eu sou uma pessoa que sofre de dor, e a pessoa olha pra gente e fala, como assim? Não parece como você colocou também. Exato, não parece, imagina, você não. Eu acho que como todas as relações na vida, né, Fê, é um encontro, Sim. né, é um encontro, então você precisa querer encontrar pessoas que de alguma maneira estejam dispostas a lidar com o seu caso, a ajudar o seu caso, de uma maneira inteira, porque senão é algo muito pontual que você vai resolver ali, né, pontualmente, mas que logo depois não cria esse vínculo, né, e hoje eu fico pensando muito que nessa rede que eu tenho, que é uma rede que eu sei que eu tenho para sempre, né, eu posso não estar hoje caminhando mais de mão dada com os profissionais que eu escolhi, mas é uma rede que eu tenho, que eu sei que eu posso contar a qualquer momento. E isso é muito confortante. E Exatamente. isso é muito confortante. Porque eu sei que a qualquer momento que eu precisar, eu tenho o seu respaldo, eu tenho o respaldo da minha médica da dor, eu tenho o respaldo do meu professor, eu tenho respaldo. Então, eu não estou sozinha nesse processo, né? Ai, que lindo, Tati, muito bonito. Não, e é isso mesmo, é isso mesmo. Tati, alguma outra mensagem, alguma outra questão que você queira colocar? Você sente no teu coração? Tem, Fê. Eu me lembro que uma das coisas mais importantes para mim, acho que eu já falei um pouco disso, mas eu acho que eu estou nesse momento, né, em que para mim foi muito importante o momento em que eu saí da seara da dor, assim, e falei, não,
isso aqui não vai mais ser, não vai ser isso que vai pautar os meus dias, não vai ser isso que vai pautar as minhas escolhas, eu não vou mais viver ao redor disso, né? E eu vou conviver com isso, e é quase como uma coisa de falar, eu vou viver apesar de, né? Acho que eu falei isso para você um dia, quando a gente ia para uma paciente que a gente sempre conversava lá na sua clínica, que era justamente isso. Como é que você faz para ser, de alguma maneira, maior do que isso? E eu sei que é horrível dizer isso, porque lá no auge da dor, nos dias, mas você quer mandar essa pessoa que está falando, mas você tem que ser maior, porque você quer mandar essa pessoa pro inferno. Fala, cara, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, né? E é claro que eu não estou dizendo, talvez, do ápice da dor, do momento mais crônico, do momento mais crítico, mas se isso é algo que se estende ali, que você começa a entender que de alguma maneira você vai ter que conviver com essa dor, como é que você se torna maior do que ela, né? E como é que você vai pautar a sua vida para que a sua vida não gire em torno da dor, mas que a dor faça parte do seu dia e que você consiga viver, claro. E tem que existir sempre um caminho, né? Acho que a gente precisa caminhar por essa dor. Tem um momento em que ela é muito intensa, em que ela é muito insuportável, que a única coisa que a gente consegue fazer é abrandá-la, mas também tem um momento em que você criou os recursos para saber lidar com ela e que ela já não está mais no nível, né, estratosférico, que você consegue baixar um pouco esse nível e falar, tá bom, então se isso aqui é suportável, se isso é algo que vai fazer parte da minha vida, como é que eu vou viver para além disso? E para mim, esse dia foi um dia muito importante, assim, o dia em que eu acordei e falei, tá bom, então agora deu, eu me sinto mais forte, eu me sinto com recursos para poder domar essa dor, eu sei o que eu tenho que fazer quando ela se apresenta para mim, eu não estou mais sequestrada, né? Então, quando você cria os recursos, você não fica mais sequestrado. E a saída desse sequestro é o que te faz protagonista. É o que te faz falar, não. Exatamente. Não vai dominar minha vida, não. Não, eu quero continuar fazendo as minhas coisas, eu quero continuar dominando aqui a minha trajetória. Então, tem um plot twist nesse lugar, que é um lugar que você sai da vítima, você sai do refém e vai para o protagonista falar, não, eu vou cuidar da minha vida. Com dor, ainda que com dor, eu vou cuidar da minha vida. Isso para mim foi um lugar muito importante. Muito, muito importante. E acho que é isso, assim, é um lugar de aprendizado também, né, Fê? Tenho estado muito nesse lugar ultimamente. Não tenho todas as respostas, é um lugar que eu estou aprendendo a ouvir meu corpo, estou aprendendo o que ele está querendo dizer, estou me respeitando um pouco mais. Então, olha os ouvidos abertos, escuta para você mesma aberta, tem uma intuição ligada, tem um lugar que você está com todas as antenas focadas para você. Tá bom, o que meu corpo está querendo dizer agora? E como é que eu faço para respeitar, mas sem paralisar? Muito bonito, né, Tati, tudo isso, porque eu fico tão feliz de escutar. E não é à toa que você está aqui também contando a tua história, porque acabei fazendo uma pequena parte do teu lado em alguns momentos. E que parte, meu Deus! E eu acho que fazer parte disso é muito bonito de te ver agora contando, porque eu vejo sim que num primeiro momento, quando chega uma pessoa com dor, já há muito tempo com dor, às vezes anos com dor, a gente chega assim num profissional com aquela esperança absurda de tipo, pelo amor de Deus, me arranca isso. Me salva. E a gente sabe, eu sei que você chegou também muito dessa forma, numa fragilidade tão grande, num lugar que teve que sim acontecer todo aquele acolhimento, e como você falou, não me venha trazer palavras de esperança agora, porque eu não enxergo esse lugar. É isso, não. E eu tô na dor, então a gente tem sim
que ter esse cuidado, esse zelo de aqui eu preciso acolher essa dor, aqui eu preciso acolher essa pessoa nesse lugar, e tá doído mesmo, e tá sofrido mesmo, e tá difícil mesmo. E vamos chorar junto mesmo. E para mim foi tão importante poder ter esse lugar do choro também, né, Fê? Porque é isso, tem eu acho que você é uma das profissionais que mais entende das fases da dor, né? Porque eu me lembro muito de chegar e falar, eu preciso de um milagre, me salva, eu não sei mais o que fazer, eu já procurei isso, eu não sei mais o que fazer, né? Então, acho que primeiro tem um momento de que você está realmente esperando, depositando todas as suas fichas no outro, no milagre que ele possa te trazer, né? Sempre tem aquela resignação ao mesmo tempo de falar, não, a pessoa está te dizendo, não, mas eu fui num cara que ele era fantástico, vai falar, eu já fui também, eu já sei que não vai funcionar, você se resigna, né? Todo mundo tem uma fórmula mágica e encontrou um profissional, menos você, só você não encontrou a fórmula ainda, né? Então, tem muito desse lugar em que você está resignado, desesperançoso, mas ao mesmo tempo, quando você encontra, quando você abre para esse novo profissional, é tipo, por favor, me salve, me tira daqui, desse lugar, né? Então, como é importante que o profissional também entenda as fases da dor, né? Que nesse primeiro momento, dependendo do que você me dissesse, eu não ia voltar, né? Eu não ia voltar. Ia ser só mais um profissional que me abordou e que me trouxe ali, de repente, ou um balde de água fria, ou uma sensação daquela falsa esperança, do tipo, não, imagina, 5 sessões você tá ótimo, eu já sei que eu não vou ficar bom em 5 sessões, querido, não é isso, né? Então, o quanto essa sensibilidade de poder abordar cada fase da dor mesmo, né? E de poder... Eu me lembro do quanto você me lia a cada sessão, do quanto você sabia que naquela sessão eu precisava chorar, e a gente fazer ali uma analgesia e a gente conversar um pouco sobre o meu momento, e na outra sessão a gente estava mais forte, e tinha sessões que eu estava quicando de felicidade, enfim, cada dia era um dia, e aí o quanto é importante que esse profissional esteja atento, né, a esse paciente, às fases desse paciente, porque senão vai ter abandono no meio do caminho, óbvio, alguém vai abandonar o barco, né? Com certeza. E tem que ter mesmo essa sabedoria mesmo de ler o paciente, de entender como ele está hoje, e também de perceber a hora que tem essa melhorinha da dor. Oba, vamos hoje um tiquinho mais? Hoje você pode, vamos ver. Sim, e tem outro dia que você falava, não, eu quero mais, Tati, hoje menos. Exato, de você também. A gente foi trabalhando muito junto esses limites, isso foi muito bonito. Sim. Também. De hoje você contando isso, eu fico feliz nesse sentido de falar, ai, que linda, maravilhosa, de como você consegue perceber e ser independente nisso, de verdade, assim. Acho que isso é o que mais me brilha os olhos de escutar, eu fico feliz mesmo. E desse lugar também que você trouxe, que infelizmente muitas pessoas que sofrem de dores crônicas, e isso eu acho que é um cuidado que eu tenho que falar aqui também, gente, sofrer de dor crônica, não é que a gente está sempre, todo dia, muito ruim com aquela dor lá no alto. Não. Eu tenho que saber lidar com a minha dor, mas ela pode estar num basalzinho que eu consigo viver. Eu acho que foi bonita essa última fala, quando você fala como que você aprendeu a viver apesar da dor. Eu acho que é nesse lugar. E saibam também que quando a gente percebe que essa dor está querendo aumentar um pouquinho, opa, é aí que eu preciso da minha rede de apoio. Exatamente isso. Eu não posso demorar muito para pedir ajuda. Não. Eu acho que esse é o a antena muito ligada. E eu acho que esse é um dos aprendizados lindos também, que é sobre... que eu acho que a gente tem aquela sensação de que a gente vai ficar bom e vai ficar bom para sempre, né? E eu sempre me lembro, assim, dos dias bons e dos dias ruins, isso também vai passar, né? Então, eu também tento me lembrar que hoje eu estou numa maré boa,
numa maré muito boa, eu estou conseguindo fortalecer o meu corpo, que era exatamente aquilo que eu queria, para que eu tenha menos dores, porque ele está mais forte, justamente porque ele está aguentando mais o tranco. Então, me sinto feliz de poder proporcionar mais força para ele, realmente, e de poder ir colocando ele um pouquinho mais à prova, né? Então, fiz aqui um negocinho hoje, olha, nossa, nem tô tão dolorida, que coisa boa, que legal, estabeleci um novo patamar. Mas, ao mesmo tempo, tem dia que a sirene acende, cara, eu preciso de uma massagem, eu preciso de uma analgesia, eu preciso de alguma coisa, porque eu não estou bem, e se eu continuar puxando a corda desse jeito, eu não vou ficar bem. Então, essa percepção, né, muito fina de si mesmo, que, de novo, passa pelo cuidado, né, passa pelo cuidado, você está muito atento a você mesmo, aos seus sinais, tem um trato de respeito, né, de muito alto respeito. Verdade. Tem Verdade. Bonito. Tati, queria te agradecer toda a sua generosidade, de verdade, de compartilhar aqui sua história e perceber mesmo que dentro de tudo isso que você trouxe, o quanto você foi além da dor e o quanto também na sua fala você traz muita esperança. Acho que, pelo menos para mim, foi isso que me bateu aqui no coração. Queria te agradecer. Fê, eu é que te agradeço. Você sempre me emociona, sempre vai me emocionar, porque eu devo realmente muito de todo esse processo a você. Acho que você tem um processo muito lindo de abrir portas para os seus pacientes, né? Eu acho que você vai conduzindo essas portas com a gente, vai mostrando um pouco caminhos, possibilidades, mas também tem uma porta muito grande de expansão, né? Eu senti muito que o nosso tempo juntas foi um tempo de expansão, realmente para eu poder olhar para os meus processos, para eu poder expandir os meus processos. Para mim é muito além de uma fisioterapeuta, é uma terapeuta completa, que cuidou muito do meu corpo, mas também da minha cabeça, das minhas emoções, né? Então, é uma profissional muito, muito completa. Eu tenho muito amor por você, realmente, e muita gratidão, e amo o trabalho que você faz. Estou feliz da vida por você abrir mais essa porta de auxílio, essa porta de cuidado, né? Não só para os seus pacientes, mas para todas as pessoas que vierem a ouvir esse vídeo, que realmente seja o que você é para as pessoas, que é esse portal de esperança. É muito, muito lindo a sua trajetória, muito linda mesmo. Estou aqui chorando. Olha eu aqui, ó. Gente, várias sessões eu com a Tati, eu falava assim, ai, que bom que hoje eu não passei rímel, porque eu já tô chorando com você, vou ficar toda borrada. Várias. Eu também, não foram poucas. Somos duas emocionadas, né, Fê? Mas é muito Somos bonito, duas eu te emocionadas. agradeço, imagina. Te agradeço demais, Fê, demais. Eu aprendo muito com cada um de vocês, com cada história, com cada paciente que eu atendo. É isso, acho que a gente tem que ver com o nosso conhecimento, mas é isso, ao mesmo tempo respira silêncio interno e como que essa pessoa está chegando, né? Isso é muito bonito. Obrigada, Tati. Obrigada a você. Quantas vezes você precisar, eu vou estar sempre aqui para você. Joia. Pessoal, fiquem à vontade, quem quiser mandar perguntas aqui pra gente, a gente consegue responder para vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês quiserem saber. Sim. Obrigada mais uma vez. Beijo. Até a próxima. Beijo, Fê.